Olá, gerente de projetos sustentável e inteligente. Estamos de volta ao nosso curso do SG mais PM mais IA para a implantação da IA, né, nos projetos organizacionais. Já mostramos a complexidade do mundo em que vivemos, um mundo, né, interconectado, global, com princípios, boas práticas, framework, toda a regulação do mercado europeu e suas, né, desdobramentos no mundo todo e toda aí a parte dos investidores, né, preocupados com a IA. A norma de ISO 20400, que unifica todos esses conceitos, e a divisão da ESG Project Marketing nas três áreas, a área ambiental, a área social, e vamos falar então da área de governança. O uso da IA na área de governança, da onde deve partir, né, todo o projeto da governança corporativa e do comportamento corporativo. Este é o mote né, desta aula, a complexidade do mundo em que vivemos, equilibrado pelo uso da IA generativa, dos mais valiosos aí pacotes e sistemas e soluções Microsoft, IBM, Google e assim por diante, Oracle, Salesforce, né, AWS. Aqui são os pacotes, os produtos, né, que utilizamos, temos aulas específicas de cada um, a sua melhor prática, o seu melhor uso que se pode utilizar em cada área. E hoje, agora, então, vamos abrir então a palestra para o nosso Conselho de Administração, usando a IA generativa, o nosso IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde tem as melhores práticas da governança corporativa, além dos relatórios das consultorias, né, PricewaterhouseCoopers e assim por diante, tantas outras, Deloitte, KPMG, e vamos em frente. Inteligência artificial nos conselhos de administração. A IA está transformando os negócios. O conselho de administração precisa entender o seu impacto e precisa entender o seu potencial, especialmente nas empresas do varejo. Isso aí são dicas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vejam, né, que a IA está transformando os negócios e o conselho, de onde partem as grandes decisões estratégicas, os rumos da organização, né? E precisa entender que a IA vai impactar o modelo de negócio e vai impactar de uma maneira muito rápida, exponencial, diferentemente, por exemplo, da digitalização de dados e da internet que duraram 20 anos este processo. Agora, o mundo da IA, estamos falando em 2, 3 anos. A organização tem que estar preparadas em 2, 3 anos, quiçá até antes, né, para poder nadar no nosso oceano azul. Quem não estiver nessa pegada, segundo os especialistas do próprio IBGC e globais, né, líderes globais e empresas consultorias internacionais, dizem que vai perder a onda, principalmente no varejo. O varejo que ele é multicanal, né, multidiversificado, multiplataforma, com uma gama enorme de produtos, né? Os SKUs, imagine administrar tudo isso, e o cliente trabalhando um a um no Omnichannel, né, que a gente está preconizando. Então, o mundo do varejo já está mudando, já mudou. Magazine Luiza que o diga à frente de tudo isso, que a gente fala do Magazine Luiza porque é o que está à frente, né? Então, já criando, já a IA generativa já faz algum tempo que vem trabalhando, mas os outros estão correndo atrás, né? Então, o grande exemplo aí do varejo. Então, o conselho precisa evoluir também, né? Uma brincadeira aí que fizermos, e evoluir em dois conceitos: evoluir como pessoas, e aí, né, a gente está brincando a evolução humana com a cabeça da IA, e evolução como recurso, como equipamento, como sistema, e até chegando no caso extremo da robótica, dependendo de cada negócio, é claro, né? Mas então, é a evolução humana, e aí preconizamos mais a evolução humana, veja o tamanho, porque são as cabeças que fazem a organização, e a evolução dos equipamentos também,
há empresas, né, em que os equipamentos são bastante importantes, principalmente no ramo industrial, né, grande força, mas não menos importante o ramo do varejo, os bancos, né, que trabalham só com equipamentos, inteligência e massa de dados, dados virtuais e até, né, os recursos financeiros virtuais, tokens e blockchain, assim por diante, né, todo o mercado, então é importantíssimo. Então, a evolução da IA, o Conselho precisa entender que a gente está num novo cenário, e um cenário agora exponencial, 2 anos, 3 anos no máximo. Então, o início, né, o avanço e a IA generativa trazendo tudo isso. Entender os benefícios da IA, os benefícios na veia, eficiência e a experiência do cliente. A experiência do cliente e a inovação propriamente dita. As empresas inovadoras, naturalmente, né, são, então, preconizadoras normalmente deste processo. Quem já tem isso no seu DNA já está ligado há mais tempo. As outras, então, estão correndo atrás. Mas há dois grandes motes aqui: a eficiência, as equipes serão muito mais produtivas, e, obviamente, sendo mais produtivos, reduz o custo por unidade, né? Então, e aumenta o lucro, ou a melhoria na experiência do cliente, a personalização, o omnichannel, como estão falando, aumenta a margem, aumenta a lucratividade. Então, por um lado, você reduz o custo, por outro lado, você aumenta o seu marketing mix, seu venda, seu, né? Então, você ganha nas duas pontas com o uso da IA generativa, né? Tudo de bom. Óbvio que nem todo são mares de flores, temos aí os riscos da IA, mas isso o risco em todo lugar tem, né? Risco de segurança, já falamos em aula anterior, o risco ético, o risco regulatório e o risco reputacional. O risco de segurança da cybersecurity, o departamento de IT tem que entender disso, ou as consultorias, ou a sua parceria com a sua startup Deep Tech. O lado ético é evitar que uma pessoa, por exemplo, escapar salários de pessoas, né? E um ficar sabendo do salário do outro, ou problemas pessoais dentro da organização, são parte ética que deve ser evitada. Então, segurança junto com a ética, saber usar a IA para coisas adequadas também para o trabalho e não, né, o uso para coisas pessoais dentro da organização. O aspecto regulatório, a nossa lei de IA do Brasil ainda não saiu, infelizmente. Temos a lei do LGPD, temos aí tramitando no Congresso os novos, né, é, projetos de lei, a PL do IA, mas ainda não temos. Temos a europeia. A europeia pode ser utilizada, né, pelas organizações e devem ser utilizadas, que é a melhor prática atual. E solicitar também ao IBGC. Então veja que temos alternativas, apesar da lei brasileira não ter saído, podemos acessar o IBGC ou utilizar a norma europeia. Se precisar, nos consulte, temos a norma europeia. E o risco reputacional. Este é bem difícil, quase, né, imensurável, podendo chegar a metade do valor patrimonial da empresa e tudo mal se escapa uma informação, uma fraude, alguma coisa não acertada. O risco reputacional é enorme. Então veja os riscos da IA, e aí temos que contrabalancear o ganho de eficiência, redução de custo e aumento de vendas, marketing e tudo mais, versus esses riscos. Obviamente, se os riscos bem determinados, bem tratados, bem gerenciados, e aí o time de gestão de riscos, aí a turma do compliance, mais a TI, etc., e da governança, se bem gerenciados, certamente trarão grandes, né, benefícios para a companhia. O papel do conselho, o papel estratégico para a implantação da IA, o papel de supervisão dos projetos que estão sendo implantados a IA e o processo de governança, estabelecer as políticas e os controles do uso da IA generativa dentro das organizações.
Então, são os três papéis do conselho. Veja o papel estratégico, ele mesmo internalizar que a IA é importante, colocar em pautas regulares nas suas reuniões, uma em cada 10, uma em cada 5, depende do tipo de organização, assuntos recorrentes à IA e, obviamente, junto com o ESG, melhor ainda. Da, né? A supervisão é quando já está em implantação e a governança é o controle. Então, esses são os papéis da IA generativa no conselho. Obviamente, né, precisa do letramento ou da evolução de cada conselheiro, né, para poder entender do que se está falando da IA generativa. Isso está acontecendo naturalmente, muitas pessoas até no seu uso próprio já utilizam a IA generativa, mas entendendo no contexto geral, os conselheiros precisam evoluir, né, neste entendimento. Os executivos, sem dúvida nenhuma, precisam evoluir, porque eles que tocam o negócio, e os colaboradores, a Riboc, precisam evoluir. Vejam que as três esferas, esfera estratégica, esfera tática e esfera operacional, as três esferas precisam evoluir para que a IA generativa, né, ingresse efetivamente nos processos, nas atividades do dia a dia da organização. Entre na cultura organizacional. Nada mais justo que o IBGC dando todo esse suporte, né, para tudo isso. Então é importante. E aí preconizamos para a criação de um comitê de IA. Já falamos isso na aula anterior. O comitê de IA é importante, né? Ter os responsáveis e principalmente iniciar num projeto piloto, esse comitê de IA tendo os melhores pessoas, pessoas gabaritadas, capacitadas, resilientes, colaborativas, tecnológicas, que possam pertencer a esse comitê de IA, né? Então, a composição desse comitê é específico, vejam as responsabilidades, e a responsabilidade, né, vai ter o representante da própria TI da empresa, que vai tratar o IA na veia ali, representante da governança e do compliance, mas do GIG, do setor de advocatício da empresa, contabilidade, financeiro, P&D, RH, tudo, né? E eu, obviamente, setor da engenharia, implantação de projetos, PMO e assim por diante, logística, todas as áreas da organização são importantes, segurança e tudo mais, né, pertencerem ao comitê da IA. E, finalmente, né, então, composto o comitê, dita as responsabilidades, quando vão se reunir, a periodicidade, as atas, a forma que serão geridas, escritas, tudo isso. O report é importantíssimo, vamos criar um dashboard que subirá para o conselho de coisas, né, as ações estão sendo tratadas na reunião do comitê e subir um report para o conselho, um report elaborado pela IA, né? Então, já a própria IA fazendo a lição de casa. Estratégia de dados e subir todos os assuntos ESG, sem dúvida nenhuma, né? O relatório do E, do S, do G, o relatório integrado parcial aí, né? Com o uso da IA dá para fazer isso. Periódico aí, mensal, trimestral, já subiu o relato integrado parcial para o conselho, né? Tudo isso com a IA generativa. A estratégia de dados, já falamos isso em aula anterior, tragam alguém especialista para fazer isso dentro da sua organização, ou uma startup deep tech, uma consultoria externa, porque existe a coleta dos dados, a governança dos dados, a qualidade dos dados e a infraestrutura. Já falamos sobre isso, deixa para alguém especializado para fazer isso uma organização. E aí, o grande diferencial, a IA no varejo, né? Por que que a gente vai estar trazendo a IA só cabe no varejo? Muito pelo contrário, em todos os tipos de negócio. A gente traz a IA no varejo pela complexidade com que ela tem, né? Que ele é multicanal, ele é multiproduto, multifacetado, todos os tipos e ainda multiclientes e omnichannel que a gente preconiza. Você vai ter multicanais, mas vai tratar de cliente a cliente um a um. Então é o ramo mais complexo, por isso que a IA no varejo. IA no autoatendimento, os supermercados já estão fazendo bastante isso,
Agora, nos mercados americanos, então, o nível é muito maior. Eles pegam já, conseguem, né, com a expressão do seu rosto, descobrir então quem é você, é o cliente. Se você já está cadastrado, você adentrou na loja dia tal, no horário tal, tal, e você vai pegando os produtos, colocando no carrinho, e a IA generativa com sensores distribuídos ao longo do marketplace do supermercado já vai somarizando tudo que você pegou no carrinho impressionantemente, né? Pelo tipo de produto, o local que ele se encontrava, prateleira tal, a IA já consegue, e ao final você é capaz de, já tiver com o seu cartão de crédito cadastrado, sair do supermercado com a compra feita. Impressionante. Sem enfrentar a fila de caixa, sem passar código de barra, sem nada. Isso é o suprassumo do autoatendimento, né? Isso seria o máximo. A personalização que falamos, trabalhar cliente a cliente, omnichannel, um por um, né? Muito importante, o anseio, o gosto. A pessoa entrou no seu departamento store, entrou na hora, pegou um tipo de tênis, ficou com o tênis na mão por mais de 10 segundos. Grande potencial, tipo de design de tênis que a pessoa quer. Quanto ao preço, etc., vamos ver depois, mas o design, o formato, a coloração, etc., tipo de produto que a pessoa está buscando é aquele. Que nada mais justo que sair na celular dele 10 tipos similares com os preços, falando a vantagem, desvantagem, forma de pagamento, etc. Olha só a personalização que isso pode chegar num departamento store e numa loja, né? E o IA na gestão de estoque nos CDs, isso é fantástico. O produto que saiu, já a marca, etc., onde está a prateleira, a pessoa já pegou, né? No supermercado, colocou no carrinho, passou, foi embora, já dá baixa ali na prateleira, já pede para colocar outro na gôndola e já dá baixa no estoque e já faz pedido para o seu fornecedor. Então veja que tudo isso, né, com sensores, com IoT, tudo separado, muito bem distribuído no seu supermercado, no seu marketplace, é capaz de gerir com a IA generativa, né? E aí, obviamente, a experiência do consumidor vai lá em cima. O consumidor com uma experiência interessante, ele seguramente ou ele vai fazer compra de mais itens, ou ele vai pagar por um serviço, um preço, podendo pagar um preço premium. Óbvio que depende de cada tipo de negócio, consumidor, etc. Mas as potencialidades. Então, vai aumentar o seu market mix, a venda, o seu ticket médio vai aumentar na venda e vai aumentar também a sua margem, porque ele vai adquirir serviços, serviços de garantia, serviços de usabilidade do produto e assim por diante. Então, extraordinário. Pode ser até o cliente sabe, né, adquirir um produto, o tempo médio de duração de um determinado produto, você pode indicar para o cliente que aquele produto deve estar ou na época de um novo refil, né? Sai no celular dele. Olha, você adquiriu um determinado tipo de cosmético, em média, pessoas tal gastam tanto, você deve estar já na próxima da idade, né? Não está na hora de você utilizar o refil novamente do seu produto? Então veja só. Então a experiência do consumidor vai ficar rico no pré-compra, né? A pessoa fala de um determinado produto, muitas vezes já aconteceu, né? E não tenho nem dúvida que a inteligência artificial estão nos aparelhos smartphone, já sai ali uma oferta, você nem está buscando ainda o produto, só falou, já sai uma fase de pré-compra. Durante a compra já falamos, né, as possibilidades e no pós-compra também. Então vejo que dá para usar a IA generativa nas três fases de pré-compra e todo o funil de vendas durante a compra, né, até num espaço físico, dando ofertas, etc., e no pós-compra até né, no fim, e também perguntando, obviamente, satisfação de cliente e assim por diante. Cuidado com prevenção de fraudes, né? Isso já falamos, detecção, autenticação e monitoramento. Isso é importante, o time de IT, um time de governança fazer tudo isso, mas o grande outro uso, você que é um CD, uma empresa de logística ou o próprio marketplace, né, no varejo assim, é gerenciar, né?
todos vejam os transportes dos produtos sem o uso da intervenção humana praticamente, mais higiênico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não estamos aqui preconizando e não vamos falar se é justo, né? O justo com a mão de obra. Obviamente, isso aqui é o futuro, o presente e o futuro. As pessoas precisam se adequar a novas profissões, não estamos querendo tirar emprego de ninguém, mas é mais produtivo. Pensando do ponto de vista sustentável, do lado da produtividade, das eficiências energéticas, né? Não precisa pessoas irem trabalhar até a fábrica, translado de ida e volta de pessoas, etc., né? Aí já está tudo dentro do próprio CD, operando rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Então, com integrado aí a previsão de demanda, a otimização de pedidos e a redução, obviamente, de desperdício. Então, vejam, né, que é ESG. Você ter um CD completamente, né, robotizado, implantado com a IA generativa, trabalhando já nas previsões de demanda, né, a gente vê um aquecimento final do ano, é o aquecimento das vendas de Natal. Obviamente vão vender os produtos, obviamente vai aumentar as embalagens. Então a previsão de demanda das empresas de embalagens certamente já vão ser acionadas agora em outubro, novembro e dezembro. A Black Friday de novembro já foram acionadas até antes, setembro e agosto, né? Então veja que tudo isso muito integrado e previsão de demanda relacionada à situação econômica mais virtuosa, aumento de demanda, previsão, aumento dos estoques, aumento de tudo. Situação mais inflacionária, né, de menor produção, aí uma redução de demanda, redução tudo isso. Tudo isso interconectado, então veja que é eficiente, reduzir o desperdício de estoque é importante o estoque de segurança, mas estoque excessivo é desperdício também, é um desperdício financeiro, né? E aí, se for um produto perecível, com muito mais cuidado. Então, produto de moda também, muito cuidado. Então, veja que tudo isso, a gestão de estoque é fundamental o uso da IA. Precificação dinâmica. Nem se. Nossa, é o que a gente falou, né? Você vai saber o preço do seu concorrente na palma da mão online. Então a precificação vai ser dinâmica. Até a preocupação de todos é ter uma guerra de preços. Então, com o uso da IA generativa, você vai fazer uma análise de mercado instantânea e um ajuste automático dos seus preços. Se você descobrir, né, que aí é a questão ética de né, governança e tudo mais, mas você descobrir que só você ter aqueles produtos no estoque, eventualmente você pode subir o preço. Se tem muita concorrência e o preço diminuir, você tem que diminuir o seu preço, senão você vai ficar com o produto parado na sua gôndola. Tudo isso é um ajuste automático. Então, vejam, né, maximizar vendas, margem e assim por diante, fazer ofertas instantâneas das mais diferentes formas, saindo no telão, né, e nos celulares das pessoas, assim por diante. E sem dúvida nenhuma, a personalização, o nosso Omnichannel, canal de um para um, né, isso é possível com a IA. Atendimento ao cliente, né? Muitos já acontecem o atendimento aos clientes por chatbot, isso já é comum, né? 24/7 que a pessoal fala, né? Então, assim, muitas pessoas realmente não gostam, né, de ser atendidos por chatbots e assim por diante, mas os primeiros passos da venda, numa grande, né, depende do marketplace, a quantidade é comum, é importante pelo menos para te direcionar para quem de direito, sendo no seu SAC, no seu saque ou no seu atendimento de venda mesmo, você já vai diferenciando cada consumidor e vai tendo então o perfil do consumidor. Isso é importante para um atendimento mais personalizado.
Existe hoje também o híbrido, que é o suporte humano aprimorado. Então, o atendimento pode ser até por etapas, isso aí que nós estamos falando, né? E aí, um suporte humano aprimorado é você conhecer o cliente omnichannel, você está falando com ele em viva voz, mas está saindo todos os dados do seu cliente ali na sua frente com o uso da IA generativa. Aí eu soube que você fez a compra de determinado item, deve estar necessitando do seu refil e assim por diante, ou se for no tratamento médico, o período de retorno da pessoa, como é que estão os seus, né, exames e assim por diante, vendas, etc. Né, todos os tipos. Então, o suporte humano aprimorado e podemos também ter o assistentes de voz, que é a interação por comando de voz em loja física. São vários tipos, vocês precisam ver qual o melhor para implantar, implantem no seu tipo, mas é tudo IA. E aí, com o SG, é social, né? Você está melhorando a compra do seu cliente, você está trabalhando no social. Então, veja que é tudo muito integrado, ESG mais PM mais IA. Né? Por isso que preconizamos SG mais PM mais IA. A gestão de projetos sustentável e inteligente. Logística, entrega também, aí já da porta para fora ou da porta para dentro, todo, né? E aí, falando de gás, efeito estufa, que é o nosso ambiental, aí o pessoal já fazendo perguntas, né? Gás, efeito estufa. Então, temos também tanto upstream quanto downstream, muito importante tudo isso, a roteirização inteligente, previsão de demanda, automação de armazém, rastreamento preditivo. Isso tudo vai diminuir o consumo tanto interno dentro do CD, quanto da frota que traz as suas matérias-primas, insumos, etc., que é o GHG Protocol Escopo 3 Upstream, ou tudo que vai para frente, dos seus produtos para frente, GHG Downstream. Veja aí, então, uma sequência, né, de carrinhos elétricos já transportando os produtos, ou mesmo os drones, que são, né, já aí já existem lugares que fazem desta forma. Então, a humanizar, né, com menos pessoas, cada vez menos pessoas nas indústrias, isto é um fato. Então, né, você que é do ramo, tem que tomar cuidado, tem que estar preparado, tem que estar com a AI pronto, porque senão, né, aí, então, é uma nova forma de trabalhar, tudo isso muito mais eficiente, sem dúvida nenhuma. O marketing personalizado, vejam só, né? Já pensou, sai lá, você ali e tal, dentro do marketplace, uma mensagem para você, mas ou no celular, ou uma compra e assim por diante. Você ali, né, o televisor pode ir mudando de acordo com o tipo de pessoa que está passando, né? Então, pessoas de determinada idade e tal, dá um determinado visual, outras pessoas, o evento próximo que está acontecendo. Isso muito instantâneo, de uma maneira virtual, né? Então, um letreiro muito rápido, virtual, então, marketing personalizado, segmentação, conteúdo e o timing, né? O timing justamente que está falando o melhor contato, seja omnichannel aqui no celular ou aí em letreiros, como estão mostrando. E nada mais justo que estão gostando de tudo isso? Então o IA vai ajudar a monitorar as menções na mídia social, o que estão falando de sua empresa, do seu atendimento e assim por diante, e podendo no Omnichannel receber um feedback realmente individual, um a um, feedback do cliente para melhoria do processo, cada vez mais Omnichannel melhor para o seu cliente. Então veja tudo isso na parte de governança, hein? A governança tem que entender tudo isso. Estamos no capítulo de governança do uso da IA e BGC e tudo mais, entender de tudo isso porque são assuntos que devem ser discutidos no conselho de administração. Veja então que a IA presente, né, pode ter uma pauta de cada assunto desse. Desenvolvimento de produto, do design, do produto, da engenharia, do P&D e do marketing. Ideação, design e teste. Onde, como estamos usando a IA em todos esses processos de ideação, design e teste. Então, muito importante,
né? Os algoritmos que otimizam a estética dos produtos, os conceitos e assim por diante, e eles ajudam na prototipagem. Imagine, né, com as impressoras 3D e a IA, eventualmente vão sair, né, quando a gente estiver fazendo o nosso estudo de projeto, o MVP, deve sair alguns produtos super rápidos com o uso da IA e da impressora 3D, e aí você já pode testar se aquele produto é interessante, não é? Veja a velocidade com que estamos partindo. Então, decisões cada vez mais rápidas, salvando custos, melhorando a prestação de serviço, aumentando a segurança, se bem feita, claro, a análise demográfica e a redução do tempo. A gente falou do exemplo da pessoa, dos tempos até dos clientes no carrinho de compras no supermercado com reconhecimento facial e IoT, reconhecimento dos produtos e tudo mais, saindo com o carrinho de compra, né, ganhando tempo do consumidor. Agora, tudo isso é praticamente improvável de ter sucesso sem a gestão dos recursos humanos, G&G, preparar as pessoas para tudo isso, né? A gente preconizamos assim, os 10% iniciais das pessoas, os 80% da IA generativa e os 10% finais no processo de tomada de decisão. 10% iniciais é preparação, os prompts, as ideias, ideação e tudo mais, a IA generativa trabalhando tudo isso e gerando a tua informação para você nos 10% final tomar o processo de decisão, você vendedor ali recebendo todos esses dados para poder negociar com o cliente e assim por diante. Nada disso é possível sem um G&G, gestão dos recursos humanos, gestão em gente, sem a IA generativa também fazer parte do entendimento da preparação e tudo mais, partindo já do processo de recrutamento. A IA generativa tem utilizado, então, até na análise de currículo de candidatos, identificando os melhores candidatos, até fazendo entrevistas. Existem IA que fazem entrevistas com a expressão facial, sabe se o candidato são 9.600 pontos na face, segundo uns especialistas, se não mais. E aí, sabe se está fazendo expressão de, como é que fala? De surpresa, ou está mentindo, está cansado, etc. E vai fazendo em processos, né, de funil, de entrevista de candidatos, pelo currículo, pelas entrevistas virtuais, você coloca lá o que quer, e aí determinado ponto dali para frente que a entrevista é feita por pessoas, já numa fase adiantada dos candidatos. Então, no recrutamento já se usa IA generativa para isso. Treinamentos, sem dúvida nenhuma, né, são processos repetitivos, então a IA generativa você pode criar lá as aulas, etc., e sempre a pessoa entrar num processo de treinamento com o uso da IA generativa, sistema adaptativo, né, e aprendizagem personalizada também. Avaliação, né, dos algoritmos que avaliam o desempenho de forma objetiva de cada candidato e a retenção, naturalmente, os modelos preditivos que identificam riscos de turnover. Você tem lá alguns colaboradores que estão tendo muito risco de turnover, tá com enfermidade direta ou problemas familiares, assim por diante, tem faltado muito, tem chegado atrasado, ou não tem um bom desempenho, assim, etc. Já a IA generativa já vai fazendo todas essas predições e cada vez melhor para o time de RH chamar essa pessoa para conversação, o gerente dela e assim por diante, tratar, né, colaborar, já que a gente trata cliente um a um, por que não o nosso colaborador um a um, né, saber o histórico, como ele está a cada dia, e aí é muito importante tudo isso, a IA já é capaz de fazer. E sem dúvida nenhuma, né, e até dado pelo próprio IBGC, a sustentabilidade de IA, que são os grandes motes, a eficiência energética, né, isso é na veia, gestão de resíduos e cadeia de suprimentos verdes, isso temos IA, algoritmos, sistemas inteligentes, já para tudo controlar tudo isso, né, sem dúvida nenhuma. E tudo isso, esse time de governança sem, né,
trabalhando na transparência, na equidade e na responsabilização. É o accountability, né? A melhor tradução é a responsabilização, né? Daí das três grandes, vamos dizer, pilares da governança, né? Que é a transparência, né? Dados transparentes, o processo de tomada de decisão, a equidade, tratar todas as pessoas de forma similar, né? Não discriminando grupos específicos, idade, gênero, sexo, LGBTQIA+, etc, etc, tudo mais, e accountability. Você é o responsável pelo seu desempenho, isso é importante aí a saber, né? Definir a responsabilidade de quem é o resultado de cada um. Segurança cibernética tem um time para isso, ou uma empresa que vai ajudar isso, ou adquirir sistemas que já são ciberseguros, detecção de ameaça, proteção de dados e autenticação, isso é governança na veia, e o compliance, a regulação, né, monitorar tudo isso, atualizar e fazer auditorias, isso é comum, né, auditoria aí nas quatro camadas, auditoria estratégica, auditoria tática operacional e auditoria externa, é o que preconiza o COSO aí, as quatro camadas de auditoria em todas as esferas organizacionais. Desculpem, já estão indo para o final, e o impacto na força de trabalho, né? Aí até uma brincadeira, quem é IA e quem não é IA, né? Então as pessoas ali já estão com as mentes IA, sequer já não sejam robôs mesmo, né? Então, a automação está tudo a isso, novas habilidades, os cursos, esse é um dos cursos, né, aí abertos, não vamos tão fundo, não mergulhamos tão fundo, mas é para que todos tenham conhecimento na cidade de fazer os estudos e tudo mais, e os novos papéis. E os investimentos em IA, sem dúvida nenhuma, já falamos na aula anterior do ROI-IA, quanto custa tudo isso versus o benefício, isso numa matriz múltipla de até valores intangíveis, infraestrutura, talento, né? Talento tem que estar na nossa matriz. Quanto é difícil, custoso e caro trazer um talento e reter o talento, e quanto é prejudicial perder o talento, para principalmente o concorrente. Então, isso precisa ser mensurado, colocar tudo na nossa matriz de investimento em A, as pesquisas em A também entrando, benefício e custo, e as aquisições propriamente dita de toda a IA, do sistema, dos computadores e etc. Tudo isso operando, dos robôs, dos IoTs, tudo isso funcionando, tem um custo. Quanto é o custo de aquisição versus, né, o retorno. Por isso que se fala, é muito importante, até voltando, investimento em A, né? Não se fala em custo. Veja aí, nenhuma parte dessa transparência tem custo, né? Falar, pô, custo em A, custo em A. Não, a IA reduz o custo, é investimento, né? O importante é quão. E aí a grande pergunta, poxa, a tecnologia muda toda hora muda a tecnologia. Eu adquiro. Então, quais são os investimentos que queremos que são importantes em A? Investimentos de retorno rápido, né? Investimentos não tão de valores expressivos e retornos rápidos, porque certamente você vai adquirir alguma coisa e em um passo de menos de um ano pode ser que já esteja obsoleto com uma versão mais atualizada ou verdadeiramente obsoleto com uma nova tecnologia aí, né, que seja substitutiva. Então, muito cuidado. Então, como é que a gente faz isso? Faz investimento não tão grande, menores montas e retorno rápido. O grande driver é retorno rápido. Investir, então, numa IA generativa, né, de uma plataforma ESG aí, Microsoft Sustainability Manager, AWS, e todos, Clarity, ou, né, no próprio Google AI, Cloud, seguramente é investimento com retorno. Ter chat GPT também, tudo isso são investimentos de retorno muito rápido. Ter aí esses grandes, né, softwares aqui, geração das próprias aulas aqui foram gerados pelo Gama, né, muito rápido também.
é retorno sobre investimento, quantas horas reduzimos o time Project Marketing e gastamos mais em conceito, estamos preocupados com o conteúdo, preocupados em passar informações do que propriamente com o slide em si, apesar que ficaram bem bacanas, tudo gerado pela IA generativa do Gama, né? Tem tantos outros, mas usamos o Gama pago aqui rapidinho faz. Então, beleza. Então, isso é investimento. Investimento menores que geram retornos rápidos. Essa é a nossa dica. E aí tem, obviamente, as métricas de sucesso, métrica em cada área de eficiência operacional, de experiência do cliente, métricas da própria inovação e métricas financeiras. Né? Eficiência operacional, redução de custo proporcional, percentual. Veja que, né, muito importante que seja quociente. Quantos, né? Porque senão você põe aqui dólar, vai misturar e aí fica difícil tomar decisão. Quantos por cento foi a redução dos nossos custos com a aplicação da IA generativa? A experiência do cliente, quanto mais foi o nosso NPS, né, Promoter Score, vendemos mais, vendemos marketing mix aumentou, a fidelização aumentou, tudo aumentou, as vendas aumentaram, então importante. E a inovação, quantos produtos novos lançados e comprados, né? Não basta só ter ideias, inovação é isso, é ter ideias, né? Ideação, mas que o produto chegue ao mercado, venda e seja rentável. Isso é inovação. Então, quantos produtos novos lançados e, né, com venda? E a receita, sem dúvida nenhuma, é a forma geral que os financeiros colocam aumento das vendas em tantos por cento. Veja que são algumas métricas de sucesso, podemos ter o ROI final, o ROI a valer o quê? Que a gente fala que é a integração de todos os benefícios versus menos, né, a integração de todos os recursos e esforços que foram feitos. Benefícios contra esforços. Assim, é uma métrica importante. E benefício, já encontrando, né, a valorização para o cliente e o aumento da sua reputação. Veja que o benefício é maior do que só o valor, né? Da sua reputação lá, tudo está o benefício. Então, somatória integral, né, de todos os benefícios organizacionais com o uso da IA, menos, né, todos os esforços e recursos, não vamos falar em custo, investimentos, podemos falar, né, feitos, tudo isso trazido a valor presente, com, né, métricas até intangíveis nestas contas, vamos ver o nosso ROI e A, se foi positivo ou negativo. Tenho certeza que vai ser positivo, vai sair na frente dos concorrentes. Dando todos os cuidados que falamos, se é um ROI de investimento considerável, proporcional ao seu negócio e com retorno de tecnologia rápido, para que ele não seja obsoleto rapidamente. E aí os desafios, então, da implementação, a integração de tudo isso, qualidade nos dados e o item 3, sem dúvida nenhuma, a mudança cultural. É o mais complicado. Integrar a própria IA, se bem feita, vai integrar. Qualidade de dados é a tratativa do data lake. Vai ter que treinar os modelos nossos de IA suficiente, tal, e tratar muito a entrada de dados, né? Uma entrada de dados de qualidade, tudo levado a valor presente, dados, né, dados atuais. Você vai pegar lá um dado antes da pandemia de preço, muitas vezes não é representativo, então não é um dado válido. A entrada de dados já não foi legal, né? Então, qualidade dos dados e treinar os modelos GPTs, né? Ter o seu GPT específico e treiná-los, né, com dados reais, de produtividade real, aí sim você vai ter uma qualidade de dados muito importante para a tomada de decisão. E sem dúvida nenhuma, é o que fala Peter Drucker, se você não trabalhar a cultura, né, a estratégia vai comer a cultura no café da manhã. Você vai fazer tudo isso e não vai conseguir implantar, porque a equipe vai travar, não vai querer, etc. Vai ter resistência, e aí então você tem que ter toda essa tratativa na escada de ladder, que se fala, ladder lá, para poder entrar com a cultura e modificar. Temos aula lá no curso de gerenciamento de projeto, como fazer uma implantação de um projeto mudando a cultura.
Então, a mudança cultural, né, superar as resistências e promover né, a adoção em toda a organização. Uma das grandes facilidades de fazer é fazer um projeto piloto, partir um projeto de sucesso e depois divulgar o projeto piloto e as pessoas que participaram desse projeto piloto vai gerar um grande benefício para a organização. Já indo para o final, abrindo para perguntas e respostas, qual é o futuro da IA no varejo? A gente fala o varejo mais uma vez porque é o mais complexo, multicanal, multiprodutos, multi clientes, omnichannel e assim por diante. Então, por isso, o varejo, qual é o papel do futuro da IA no varejo? Então, vamos lá. O primeiro, grande tendência, lojas autônomas. É o que falamos, o cliente entra, escolhe tal, cadastrado, etc., com reconhecimento facial ou ocular, não sei, vários tipos, passa lá na gôndola com os infravermelhos, os IoTs, os sensores espalhados em todo o seu marketplace, sua loja, ele sai com a compra pronta. É uma loja autônoma, veja, pouco atendente, sequer caixa, né? Só para tirar dúvidas mesmo. Alguém muito especializado que é capaz de tirar dúvidas utilizando muito provavelmente, né, um aparelho em sua mão tirando dúvida ou de uma oferta, durabilidade de um produto, etc. E assim por diante. A pessoa pode até receber, eu estou com dúvida, né, onde que encontro isso no departamento? Pode fazer até uma pergunta e falar corredor 4, corredor 5, lojas autônomas, né? Lojas autônomas. Então, aqui abrindo para perguntas e respostas, lojas autônomas, interfaces neurais, compras realizadas diretamente pelo pensamento, né? Isso seria o suprassumo, já numa fase 2 e assistentes holográficos, então, numa fase 3 vendedores virtuais 3D auxiliando o cliente em casa. Isso é, dizem que é a grande tendência aí, né, da cuidado com as pessoas da terceira idade, assistente, né, em casa com assistentes holográficos. Tem até um filme interessante que já passa no Netflix que fala disso, né? Então, assistentes holográficos é muito repetitivo, ele está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por mês, né? Tem ali todo feito, ter a parte de segurança, né, que as pessoas têm medo da tratativa com o idoso, ou a parte robótica vai se fazer aquele procedimento certinho, sem problemas nenhum. Então é grande. Então veja que é um crescente, lojas autônomas, interfaces neurais e assistentes holográficos. E não para por aí, né? Você que é do conselho precisa pegar essa matriz junto com o especialista de marketing, de engenharia, o comitê que falamos, o nosso comitê de AI, abrir essa planilha e falar onde que eu emprego AI no modelo de lucratividade, onde que eu emprego AI na rede, onde eu emprego AI na estrutura, onde eu emprego AI no processo, tudo isso AI e ESG, né? PM, ESG, PM AI. Onde que eu vou aplicar meu ESG, PM AI no modelo de lucratividade, na etapa de configuração ali, nas disciplinas de configuração, modelo de lucratividade, rede, estrutura e processo, nos azuis. Fala com o seu time de processo, time de qualidade, time de engenharia, estrutura, né, o time de rede, beleza. E o time financeiro. Aí você senta com o seu time de marketing e vendas, como é que a gente vai usar o AI para oferta? O AI para oferta vai no desempenho do produto, no sistema de produto. E você está com seu time né, de serviço e de vendas e canal e assim por diante, e logística, envolvimento com cliente, marketing, vendas, né, e o time ali de suporte, como é que né, de facilities, utilities, todo mundo ali, como é que te melhora e usa aí no serviço, no canal, na marca e principalmente já falamos muito o caso no Omnichannel, do envolvimento do cliente, uso do AI personalizado um para um. Vejam, esta norma é fundamental porque são as etapas do que como a gente implanta os 8 princípios da I 56002 para a gestão de implantação do AI é importante, né? Passando pela direção estratégica, liderança visionária, criação de valor e processo, uma etapa inicial, depois uma etapa de
adaptabilidade e resiliência já na fase de FEL de implantação, gestão das incertezas, o time de riscos ali ajudando e qualidade, gestão dos insights, a turma de venda trazendo, veja que o modelo não é engessado, desculpem, e no final G&G cuidando da cultura colaborativa para que isso seja aplicado em todas as organizações, em todas as áreas e todas as etapas. E o conselho preparado para o futuro. O conselho com uma educação continuada, IBGC, né, preconizamos aqui no Brasil, grande fonte, e outras, no Consult SG Project Marketing, uma educação continuada, uma experimentação, não adianta nada também ficar só no planejamento, etc., ter que ir para a produção e medir, e produzir, e medir o nosso ROI aí, que está funcionando, e colaboração se precisar trazer as startups, as universidades, a academia, o centro de pesquisas e as empresas de consultoria, tudo isso para que a empresa entre neste novo patamar. Fechando para a conclusão desta aula aberta sobre o Conselho, né, de Administração, conclusão, inúmeras oportunidades. A IA abriu um mar novo, oceano, estamos numa nova etapa, uma nova fase econômica, uma nova era econômica, podemos dizer assim. Se o ESG foi dado como a sexta onda, podemos falar que o ESG mais IA é a sétima. Né? Então, a sétima onda aí, ESG, PM mais IA, trazendo então um mar de oportunidades, oceano azul, para quem estiver à frente de tudo isso. Responsabilização do conselho. Conselho, se sua empresa está indo mal, vocês não estão discutindo, né? Me desculpem, na pauta, em um em cada 10 itens, se não um em cada 5, ESG mais PM mais IA nas suas reuniões, a responsabilização é de vocês, certo? Então, existem lá na empresa ilhas querendo a implantação de tudo isso, mas a decisão vem então top-down. É importante vocês conhecerem tudo isso. E ação, né? Sem agir não vai acontecer. E como é que é a ação? Projeto piloto, a IA, investimentos estratégicos de montas aceitáveis com grande retorno rápido. Né, para não utilizar IAs que realmente a velocidade de a cada dia é exponencial, precisa ter retorno rápido, retorno de um ano máximo, um ano e meio, dois, né? Então, retorno rápido dessa IA para que vocês possam então ter então o seu ROI IA implantado e levar a sua empresa a um patamar diferenciado. Então, aqui o nosso QR Code para participar de palestras, eventos, né? Aqui pessoas especializadas, um grupo fantástico do E, do S, do G, tem até advogados, tudo mais, e pessoal da contabilidade financeira, né? Isso está ficando um mote SG mais PM mais IA, né? 7 dias por semana, 24 horas no ar. E aí, o nosso WhatsApp nos convide para palestras, eventos e tudo mais. Compartilhem nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tudo mais, o X. E vamos abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César da Project Market SG. E até o nosso próximo encontro sustentável, sustentável, inteligente. Fica o nosso convite. Até mais.